Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. A gente vai chegando no final do nosso curso e para finalizar este curso o que a gente vai fazer é um último projeto, que é a criação de um daemon utilizando a linguagem C. O que é um daemon? Um daemon ele é um serviço que ele é executado em background, em plano de fundo, sem nenhum tipo de interação com o usuário ou estar vinculado a um terminal. O que a gente vai fazer é criar um daemon para que ele possa monitorar a execução, né, de um determinado processo. No geral, o daemon ele roda em paralelo a uma determinada aplicação principal. Os daemons eles podem ser utilizados para execução de uma infinidade de tarefas. Exemplo, responder a requisições de rede, configuração de hardware. A gente pode utilizar os daemons para agendar tarefas ou executar tarefas agendadas, etc. E a gente vai aprender a fazer isso ao longo das próximas aulas. Eu resolvi dividir esse conteúdo em 3 aulas. Na primeira aula, a gente vai abordar o aspecto teórico, né, do que é um daemon e do seu processo de criação. Entender mais ou menos, de uma maneira geral, como é que funciona a técnica Fork and Die, que é a técnica que a gente vai utilizar. Na prática, explicando de uma maneira geral, a gente vai ter um processo. Esse processo ele vai gerar um primeiro filho e depois morrer. Okay? Ele vai fazer isso com a chamada de sistema que a gente já conhece, que é a chamada de sistema fork. Essa primeira geração, né, esse primeiro processo filho, ele vai gerar um novo processo filho e também vai morrer. Por isso o nome da técnica é Fork and Die. Ele vai fazer isso, obviamente, também utilizando a chamada de sistema fork. Esse último filho da segunda geração, ele vai estar órfão do seu processo pai e o sistema vai fazer com que ele seja adotado pelo processo init. Esse processo que inicializa junto com o sistema. O primeiro processo inicializado, né, junto com o sistema. Ao ser adotado pelo processo init, esse processo irá se transformar em um daemon. Obviamente, tem várias outras etapas que a gente vai discutir em detalhes ao longo das próximas aulas, né, que vão ser necessárias de serem executadas junto com a técnica Fork and Die. Essa, né, vai ser a discussão da nossa primeira aula. Na segunda aula, a gente já vai começar no processo de implementação do nosso daemon. Na prática, o que a gente vai fazer é chamar dentro do nosso processo uma função daemonize, que é uma função que, quando chamada, transforma o processo chamador em um daemon. Então, essa é uma função bastante simples que a gente coloca, né, no processo, e aí, quando ela é chamada, esse processo se transforma em um daemon. Então, a gente vai aprender somente a utilizar essa função nesse primeiro momento dessa segunda aula. Na terceira aula, nós vamos aprender os detalhes da implementação da função daemonize, os detalhes da implementação da técnica Fork and Die e outras etapas para transformar o processo chamador em um daemon utilizando esta técnica. Esse vai ser o nosso objetivo na terceira aula. Então, a gente está dividindo em 3 aulas. Primeira aula, processo teórico. Segunda aula, processo de implementação, né, e criação do daemon. Terceira aula, né, é entender a fundo essa função que transforma o processo chamador em um daemon, que é a nossa função daemonize. Ok? Então, vamos para a aula. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.